Monte Cristo Editora apresenta Coragem sob Fogo. Testando as doutrinas de Epiteto em um laboratório comportamental humano. Por James Bond Stockdale. Na organização de Aldo Dinucci. Tradução e notas de Aldo Dinucci, Joelson Nascimento e Marcos Rezende. Narrado por Edu Oliveira e Fernando Lauleta. Invictus. Fora da noite que me cobre, negra como um abismo de polo a polo, agradeço a quaisquer deuses que houver, por minha alma invencível. No feroz aperto das circunstâncias, não tremi, nem lamentei em voz alta, sob os golpes de clava da fortuna. Minha cabeça está ensanguentada, mas não curvada, para além deste lugar de cólera e lágrimas. Nada se insinua, senão o horror da sombra. E, apesar da ameaça dos anos, encontra-me, e haverá de encontrar-me destemido. Não importa quão estreita seja a passagem, quão carregada de punição a sentença. Eu sou o mestre do meu destino. Eu sou o comandante da minha alma. William E. Henley. Tradução: Aldo Dinucci. Prefácio à edição brasileira. De volta ao mundo de Epiteto, por Aldo Dinucci. O almirante norte-americano James Bond Stockdale conheceu a obra de Epiteto ao estudar filosofia em Stanford. Como piloto de caças, simplesmente decorou o manual de Epiteto, como é costume dos pilotos, que decoram manuais de instruções sobre os jatos que pilotam. Tempos depois, na Guerra do Vietnã, seu caça foi abatido. Durante sua queda, Stockdale abandonava um mundo no qual ele era, nos Estados Unidos, um respeitado piloto e oficial de patente. Um mundo no qual tinha casa, mulher e filhos, para adentrar em um mundo no qual era um pária, um prisioneiro de guerra em Hanoi, vivendo miseravelmente por cerca de 7 anos e meio. Além disso, teve uma fratura em um dos joelhos, que não foi tratada, o que fez com que ficasse manco. Stockdale percebeu, na própria carne, que essas coisas que temos em alta conta, nosso status, nossa carreira, nossa saúde, nossa família, nossa vida, são partes de um cenário cuja estabilidade é apenas aparente. A verdade básica que os estoicos tomaram de Heráclito, tudo flui, significa, vocês sabem, que nada permanece, que tudo está sempre em mudança. Impérios, como o romano, surgem e depois desaparecem, deixando para trás de si pouco mais que ruínas. Para a quase totalidade de nós, a mudança é mais drástica. Ora somos crianças, depois já a velhice se insinua, e logo somos apenas uma foto envelhecida, em um álbum esquecido, ou um nome em um registro empoeirado, que depressa virará pó também. E não temos nenhum controle sobre a escalada dos acontecimentos. As coisas simplesmente acontecem, e o fluxo nos arrasta. Uma das lições mais duras, ao envelhecer, é perceber que o mundo que nos cerca morre antes de nós mesmos. Casas que conhecíamos são demolidas. Florestas onde íamos são devastadas. Lojas e restaurantes que frequentávamos fecham. Artistas que amávamos morrem. E fenecem sucessiva ou alternadamente nossos avós e pais. Ou então nossos próprios irmãos e filhos nos precedem na morte. E pouco a pouco, vivemos em um mundo que não é mais o nosso. Em um mundo estranho, que não mais reconhecemos. De certa forma, a crise pandêmica pela qual passamos desnuda essa realidade. Sempre vivemos no mundo de Epiteto, mas nos iludíamos com a aparência de estabilidade. Agora, não podemos mais ignorar. Podemos morrer, nós e nossos entes queridos, amanhã. Ditaduras podem destruir a frágil democracia construída por décadas.
Os cenários vão sendo trocados, com rapidez surpreendente, e pouco nos cabe se não cumprir o papel que nos foi dado. Se pai, o de pai. Se filho, o de filho. Se cidadão, o de cidadão. A vida, afinal, é algo emprestado, e será retomada mais cedo ou mais tarde, seja por meio de morte natural e pacífica, seja por meio de um tumor doloroso, por um tiro ou um acidente. Não importa como, mas será retomada. Cumprir nosso papel da melhor maneira possível, da maneira mais digna possível, é o que nos resta, além de sermos gratos, pois há beleza na vida, apesar de todo o sofrimento, toda a injustiça e toda a dor. Lembra que és um ator no drama teatral que o dramaturgo escolher. Se ele o quiser breve, breve será o drama. Se longo, longo. Se quiser que cumpras o papel de mendigo, cumpre também este papel de modo digno. E, da mesma forma, se coxo, se magistrado, se simples cidadão, pois isto é teu, encenar belamente o papel que te é oferecido. Mas cabe a outro escolhê-lo. Coragem sob fogo. Testando as doutrinas de Epiteto, em um laboratório comportamental humano, por James Bond Stockdale. Ingressei na vida filosófica como um piloto naval de 38 anos de idade, quando cursava a graduação da Universidade de Stanford. Eu servi a Marinha por 20 anos, e, quase sempre, dentro de uma cabine de piloto. Em 1962, iniciei meu segundo ano de estudos sobre relações internacionais com o objetivo de me tornar um planejador estratégico no Pentágono. Mas meu coração não estava ali. A vida em Stanford não me inspirava, e eu me via como alguém apenas trabalhando com um material enfadonho sobre como as nações se organizavam e se governavam. Estava velho demais para isso. Sabia como os sistemas políticos operavam, os havia derrotado por anos. Então, do jeito que costumamos chamar de rápida inspeção em um voo acrobático, cruzei pelos lados do Departamento de Filosofia de Stanford em uma manhã de inverno. Eu tinha cabelos grisalhos e usava roupas civis. Uma voz estrondou de um escritório. Posso ajudá-lo? A voz era de Philip Rhinelander, decano de Ciências e Humanidades, que ensinava Filosofia 6, os problemas do bem e do mal. Primeiramente, ele pensou que eu era um professor, mas nós rapidamente descobrimos um ponto em comum na Marinha, porque ele servira durante a Segunda Guerra Mundial. Em 15 minutos, concordamos que eu entraria no meio do seu curso de 2 períodos. E, para compensar minha falta de conhecimento, teríamos de nos reunir por 1 hora semanal para aulas particulares em sua casa no campus de Stanford. Philip Rhinelander abriu meus olhos. Naquele estudo, tudo aconteceu para mim. Minha inspiração, minha dedicação à vida filosófica. Daí em diante, saí do curso de Relações Internacionais. Já tinha créditos suficientes para o mestrado e ingressei no curso de Filosofia. Começamos a trabalhar de Sócrates a Aristóteles e Descartes. E então passamos para Kant, Hume, Dostoiévski e Camus. Enquanto isso, Rhinelander estava me analisando, tentando descobrir o que eu procurava. Ele percebeu que meu interesse nos diálogos sobre a religião natural de Hume era bastante intenso. Na minha última sessão, ele alcançou o alto de sua estante de livros. Me trouxe uma cópia do Enchiridion e disse: creio que você se interessará por isso. Enchiridion significa a mão. Em outras palavras, um manual. Rhinelander explicou que seu autor, Epiteto, era um homem de inteligência e sensibilidade bastante incomuns, que, a partir de sua precoce e direta exposição à extrema crueldade e direta observação do abuso de poder e da autoindulgente libertinagem de Nero, amealhou sabedoria ao invés de amargura. Epiteto nasceu escravo por volta dos anos 50 da nossa era e cresceu na Ásia Menor,
falando a língua grega de sua mãe escrava. Por volta dos 15 anos de idade, foi despachado para Roma acorrentado, em uma caravana de escravos, tendo sido tratado com selvageria por meses durante a viagem. Vendido em Roma como um inválido, seu joelho havia sido despedaçado e deixado sem tratamento, acabou sendo comprado barato por um liberto chamado Epafrodito, um secretário do imperador Nero. Foi levado para viver no palácio de Nero, em um período em que o imperador tratava com negligência o seu império, por causa de viagens frequentes à Grécia como ator, músico e condutor de bigas de corrida. Quando em casa, em seus alojamentos em Roma, Nero se ocupava matando seu meio-irmão, sua esposa, sua mãe, sua segunda esposa. Finalmente, foi o senhor de Epiteto, Epafrodito, quem cortou a garganta de Nero, quando este se atrapalhou em seu suicídio, enquanto os soldados derrubavam a porta para prendê-lo. Isso pôs Epafrodito em maus lençóis, e, fortuitamente, o agora cauteloso escravo Epiteto percebeu que tinha livre acesso a Roma. Sendo um jovem sério e indubitavelmente desgostoso, gravitou para as magnânimas aulas públicas dos professores estoicos, que eram os filósofos de Roma naqueles dias. Epiteto eventualmente tornou-se aprendiz do melhor professor de estoicismo do império, Musônio Rufo, e, depois de 10 anos ou mais de estudo, alcançou, por seus próprios méritos, o status de filósofo. Com isso lhe adveio a verdadeira liberdade em Roma. E a preciosidade desse acontecimento foi devidamente celebrada pelo ex-escravo. Estudiosos afirmam que, em suas obras, a liberdade individual é elogiada 6 vezes mais que no Novo Testamento. Os estoicos sustentam que todos os seres humanos são iguais aos olhos de Deus, homem e mulher, negro e branco, escravo e livre. Li cada um dos escritos de Epiteto 2 vezes, através de 2 traduções. Mesmo nos tradutores mais conservadores, Epiteto nos fala como um contemporâneo nosso. Isso é palavra viva, não o grego ático literário ao qual estamos habituados em homens dessa língua. O Enchiridion não foi realmente escrito por Epiteto, que era acima de tudo um professor determinado e um homem modesto, que nunca usaria seu tempo para transcrever suas próprias aulas, mas por um de seus mais meticulosos e determinados alunos. Seu nome é Arriano, um grego de origem aristocrática muito inteligente, com cerca de 20 anos. Depois de ouvir suas primeiras aulas, tem-se notícia de que Arriano exclamou algo como: "Filho da mãe, temos de passar esse cara para o pergaminho." Com o consentimento de Epiteto, Arriano anotou suas palavras de modo literal e as reuniu através de uma espécie de frenética taquigrafia que inventou. Ele organizou as aulas em livros. Nos 2 anos em que esteve matriculado na escola de Epiteto, escreveu 8 livros. 4 deles desapareceram em algum momento antes da Idade Média. Foi aí que os 4 livros restantes foram reunidos, sob o título Diatribes de Epiteto. Arriano organizou o Enchiridion de Epiteto depois de completar os 8 livros. Trata-se tão somente dos melhores momentos daqueles 8 livros para os homens atarefados. Rhinelander disse-me naquela última manhã: "Como um militar, penso que você terá um interesse especial nisso. Frederico, o Grande, nunca saía em campanha sem um exemplar desse livro de bolso em sua bagagem." Jamais esquecerei aquele dia e a essência do que esse extraordinário homem disse quando nos despedimos ficou profundamente gravada em minha mente. Foi algo muito próximo disso. O estoicismo é uma filosofia nobre que provou ser mais praticável do que um cínico moderno poderia esperar. O ponto de vista estoico é frequentemente mal interpretado, porque o leitor casual não compreende que tudo gira em torno da vida interior do homem. Os estoicos fazem parecer pouco importante a dor física, mas isso não é fanfarronice.
Eles estão falando dela, comparando-a com a devastadora agonia da vergonha que eles imaginam que os homens bons experimentam, quando sabem em seus corações que deixaram de cumprir seu dever diante de seus companheiros ou de Deus. Embora pagãos, os estoicos possuíam uma religião natural monoteística e muito contribuíram para o pensamento cristão. A paternidade de Deus e a irmandade dos homens eram conceitos estoicos antes do cristianismo. De fato, um dos primeiros teóricos estoicos, Crisipo, concebeu a primeira analogia entre o que se pode chamar de alma do universo com a respiração de um ser humano, pneuma em grego. Disse que essa concepção estoica de um pneuma celestial é a bisavó do Espírito Santo cristão. São Paulo, um judeu helenizado, criado em Tarso, uma cidade estoica na Ásia Menor, sempre usou o termo grego pneuma, ou sopro, para a alma. Rhinelander disse-me que a busca estoica por um pensamento disciplinado conquistou naturalmente apenas uma pequena minoria para seu padrão. Mas esses poucos eram, em todos os lugares, os melhores. Como os seus correlatos cristãos, o calvinismo e o puritanismo, ele produziu as mais fortes personalidades de seu tempo, sendo em sua teoria uma doutrina de impiedosa perfeição. Produziu de fato homens de coragem, piedosos e de boa vontade. Rhinelander apontou 3 exemplos: Catão, o jovem, o imperador Marco Aurélio e Epiteto. Catão foi o maior republicano de Roma que fez oposição a Júlio César. Ele foi evidentemente o herói de George Washington. Estudiosos encontram citações de Catão nos discursos de despedida de Washington. Citações sem aspas. O imperador Marco Aurélio levou o Império Romano ao auge de sua força e influência. E Epiteto, o grande mestre, fez sua parte na mudança do comando de Roma, das orgias que ele conheceu no palácio de Nero, ao poder e à decência que testemunhou sob Marco Aurélio. Marco Aurélio foi o último dos 5 imperadores, todos com ligações com o estoicismo, que sucessivamente governaram durante o período em que Edward Gibbon descreveu, em seu Declínio e Queda do Império Romano, da seguinte forma: se pedirmos a alguém para determinar o período da história do mundo, no qual a raça humana foi mais feliz e próspera, ele, sem hesitação, poderá mencionar o período que vai da ascensão de Nerva, ano 96, à morte de Marco Aurélio, ano 180. Os reinos reunidos dos 5 imperadores dessa era são, possivelmente, o único período da história no qual a felicidade de um grande povo foi o único objetivo de governo. Epiteto atraiu o mesmo tipo de ouvintes que Sócrates, 5 séculos antes. Jovens aristocratas destinados às carreiras nas áreas das finanças, das artes e do serviço público. As melhores famílias lhe enviavam seus melhores filhos, na faixa dos 20 anos, para serem ensinados no que consiste a vida feliz, de modo a se desfazerem da ideia de que eles mereciam se tornar playboys, para se conscientizarem de que sua função era servir aos seus semelhantes. Em sua inimitável e franca linguagem, Epiteto explicou que seu curso não era sobre lucros ou rendimentos, paz ou guerra, mas sobre a felicidade e a infelicidade, o sucesso e o fracasso, a escravidão e a liberdade. Seu aluno ideal não era alguém capaz de falar fluentemente sobre princípios filosóficos, como um tagarela inútil, mas falar sobre coisas que o farão forte se seu filho morrer, se seu irmão morrer, ou se ele mesmo tiver que morrer ou ser torturado. Que uns pratiquem ações judiciais, outros estudem problemas, outros... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.